Agora retornando. Olá, olá a todos. Aguardando as pessoas entrarem na nossa live. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela paciência, gente. Me confirmam se vocês estão me escutando agora. Por favor. Aguardar as pessoas entrarem. A doutora Joana, para eu convidá-la. Agora eu acho que vocês me escutam, né? Perfeito. Não sei o que aconteceu. Coloquei o fone, voltou a funcionar. Maravilha. Muito bem, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre o sequenciamento de exoma na investigação de deficiência intelectual. Aqui a Jo acabou de entrar, eu vou convidá-la para participar da live. Perfeito. Oi, Joana, tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando bem, né? Agora sim. Perfeito, também te escuto bem. Muito bem. Doutora Joana Prota, ela é médica geneticista pela Unicamp, avaliadora de tecnologias em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em revisão sistemática e meta-análise pela Universidade de São Paulo. Nós já tivemos a oportunidade, há alguns meses atrás, de estar aqui conversando sobre a síndrome do X frágil, né, Joana? Isso. E, e hoje a gente está de volta nessa oportunidade de falar sobre o uso do sequenciamento de exoma na investigação da deficiência intelectual, né? Que sem dúvida nenhuma é um tema bem importante e atual, né? Para o momento que a gente tá hoje em relação às novas mudanças no rol da ANS, né? Que a gente vai falar um pouquinho e tudo mais, né? Isso. Muito bem. Bom, quem tiver dúvidas, por favor, vão mandando suas dúvidas, vão escrevendo para a gente poder ir respondendo ao longo da live. E eu acho que a gente podia começar, Joana, falando exatamente sobre como que se define, né, a deficiência intelectual. O que é a deficiência intelectual? O que a gente chama, né, de déficit intelectual ou deficiência intelectual, que anteriormente, né, antigamente a gente denominava de retardo mental, nada mais é, né, do que o funcionamento intelectual abaixo da média para uma determinada faixa etária, né? E esse comprometimento ele tem que ser iniciado ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo, ou seja, antes dos 18 anos, né? E clinicamente, né, aquela criança, aquele adolescente que tem um comprometimento nas suas habilidades sociais, que tem dificuldades com o comportamento adaptativo, que tem prejuízo no rendimento, né, escolar, dificuldades com as atividades de vida diária. Então, de uma forma geral, não é um diagnóstico que é difícil clinicamente. Né? Pelo contrário, às vezes é um diagnóstico que, antes de ser médico, ele é um diagnóstico social. Né? A criança já chega da escola, né, com um rótulo de déficit intelectual, de deficiente mental. Às vezes a própria mãe já percebe que essa criança não dá conta de atingir os marcos do desenvolvimento, né, no tempo certo. Então, é importante a gente lembrar que, antes de ser um diagnóstico médico, né, a deficiência intelectual ela é constatada socialmente e, a partir daí, essa criança ela é encaminhada, né, para uma investigação etiológica de déficit intelectual. Às vezes, né, os casos leves, aqueles casos limítrofes ali, são um pouco mais difíceis da gente fazer esse diagnóstico
E aí, quando a gente fica na dúvida se há ou não déficit intelectual, né, a gente pode lançar mão da avaliação neuropsicológica, né, com teste psicométrico, onde a gente, médico não, mas os psicólogos vão medir objetivamente, né, a capacidade intelectual, o coeficiente intelectual daquele indivíduo. E aí, a partir desse teste psicométrico, desse coeficiente de inteligência, a gente também consegue classificar a deficiência intelectual como leve, moderada, grave ou até mesmo profunda. É importante a gente lembrar também, né, que quando a gente observa esse déficit um pouco mais precocemente, antes dos 5 anos de idade, a gente chama, né, de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor ou retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, para quem está começando agora na genética, é bom a gente lembrar que muitas vezes o atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e o déficit intelectual representam a mesma entidade clínica, mas em pontos distintos do desenvolvimento daquele indivíduo. Então, de uma forma geral, antes dos 5 anos, a gente prefere, né, chamar de atraso de desenvolvimento ou retardo de desenvolvimento, e depois, né, quando a gente consegue avaliar melhor essa capacidade cognitiva da criança, a gente então chama de déficit intelectual. Mas muitas vezes o atraso de desenvolvimento, sobretudo o atraso de fala, é o sinal mais precoce que a gente tem, né, do déficit intelectual. Só essa sua fala inicial, Joana, assim, já dá para a gente falar, né, explorar muita coisa que é muito importante, interessante, mas alguns pontos que eu queria chamar a atenção. O primeiro é que você agora no finalzinho disse, né, a questão do atraso de fala, e a gente sabe que muitas vezes esses diagnósticos na infância, por profissionais às vezes que não têm conhecimento adequado, os diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento como um todo, eles podem se confundir, né? Então, Isso. não é incomum a gente, às vezes, num ambulatório, receber um paciente que vem com um diagnóstico, por exemplo, de estar no espectro autista, e a gente avalia, percebe que é uma deficiência intelectual, ou às vezes ao contrário, né, não tem um diagnóstico de TEA, vem com um diagnóstico de atraso, e a gente. Então, eu acho que isso é um ponto bacana da gente colocar também, né? Existe um limbo grande aí, né? De todos esses transtornos do neurodesenvolvimento, essa questão do autismo, se confundir com déficit intelectual, principalmente aquele déficit intelectual que vem associado com um transtorno de comportamento, e às vezes você tem, né, sintomas autísticos, mas não deixa de ter o déficit intelectual. Então, acaba realmente se complicando um pouco, né, essa apresentação clínica. Uma outra coisa que eu queria aproveitar da sua fala, Joana, que você falou, né, da questão do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor antes dos 5 anos de idade, e que posteriormente, né, quando a gente tem a opção também em relação a realizar os testes de neurodesenvolvimento para considerar né, questão de QI ou de funcionalidade, né, e todos esses testes que são importantes para o diagnóstico, né, do transtorno, mas que nem sempre, né, quando a gente pensa na deficiência intelectual, a gente vai ter também um atraso motor, por exemplo, né? Uhum. Principalmente o déficit leve, né? Só vai ficar mais claro para a gente lá na frente, na idade escolar. E da mesma forma, nem todo o atraso de desenvolvimento vai se consolidar como um déficit intelectual, né? Então é Também. importante a gente ter em mente que o atraso ele pode sim ser um sinal precoce de déficit intelectual, mas na verdade o atraso tem que sinalizar para a gente tem que encaminhar para as terapias de apoio e dar todo o suporte terapêutico, né? Dar o gatilho para essas terapias na tentativa de superar esse atraso, né? Porque inicialmente a gente não sabe se esse atraso ele vai se consolidar futuramente como um déficit intelectual ou se de fato é algo pontual ali que com algum apoio, algum suporte a gente consiga, né, recuperar e essa criança de repente deslancha no seu desenvolvimento. Então, a princípio,
né, sem saber um diagnóstico etiológico, a gente não é capaz de dizer isso, mas, né, é um sinal de alerta aí, e é um sinal que não deve ser negligenciado, como muitas vezes acontece, né? Então, os atrasos de falas acabam ficando aí anos rebolando com o pediatra e reavaliando e dando tempo, né, de cada criança, e a gente também vai perdendo um tempo aí importante nas terapias de apoio, né? Sem dúvida, isso é muito importante. Eu queria aproveitar para a gente concluir essa questão assim da definição, né? Você falou da questão, né, que a gente pode classificar a deficiência intelectual em leve, moderada. E é importante a gente reforçar que o diagnóstico de uma deficiência intelectual, o diagnóstico de um atraso de desenvolvimento, ele é um diagnóstico clínico, né? É, Isso não depende, né, da realização de testes de QI, assim como vários colegas, né, acham que depende, mas na verdade a gente não precisa ter isso registrado num coeficiente intelectual, né, um diagnóstico eminentemente clínico. E, eventualmente, se existe alguma dúvida no diagnóstico, sobretudo naqueles casos realmente que são leves, que são limítrofes, que tem mais, né, um comprometimento comportamental. E aí, nesses casos, aí sim a gente lança a mão do teste psicométrico. Mas é um diagnóstico que pode ser dado, sim, sem esse instrumento. perfeito. E também lembrar que cada instrumento, na necessidade de aplicar um instrumento, cada um também tem uma indicação de faixa etária. Então, às vezes, a gente tem instrumentos que só vão ser aplicados lá aos 7 anos, 8 anos, e que a gente não pode simplesmente aguardar, né? Falar, não, vamos chegar até lá. né? Então, então, isso é importante. Mas a partir do momento que a gente tem uma criança, né, que é encaminhada ou então que se identifica uma deficiência intelectual, a partir daí, a questão da investigação etiológica, que é o nosso grande trabalho do médico geneticista, né, Joana? Como que se dá essa investigação etiológica? Quais são os pontos importantes para a gente conversar? Sim. Assim, primeiro, também vale lembrar que, do ponto de vista etiológico, né, a deficiência intelectual é uma condição complexa, é uma condição muito heterogênea, né? A gente tem aí deficiência intelectual, né, por causas ambientais, como infecções, traumatismo crânioencefálicos, e a gente tem também déficit intelectual, né, por causas genéticas. Mas mesmo quando a gente mas se considera somente as causas genéticas de déficit intelectual. Mesmo assim, a gente se depara com uma grande heterogeneidade genética, né? Então, a gente tem causas cromossômicas, numéricas, estruturais, a gente tem causas gênicas, monogênicas, oligogênicas, tem a deficiência intelectual mais, né, multifatorial, de uma herança mais complexa, poligênica. Então, a gente tem um pouquinho de tudo aí, né, na etiologia da deficiência intelectual. E essa heterogeneidade genética, ela implica também numa complexidade grande na hora que a gente vai, né, partir para uma investigação do diagnóstico etiológico. A deficiência intelectual, se a gente for pensar, é um grande balaio de gatos, né? Então, tem um pouco de tudo, tem quadros sindrômicos específicos, tem uma deficiência intelectual não sindrômica ou inespecífica, como vocês queiram chamar, mas tem um pouco de tudo. E isso dificulta no fluxograma do diagnóstico, né? Inicialmente, a gente só tinha o cariótipo convencional, né, que para esse grupo específico de deficiência intelectual, né, se a gente pensar na deficiência intelectual em específico, o cariótipo convencional, ele oferece um rendimento diagnóstico de menos de 3%, mas era tudo que a gente tinha, né, há algumas décadas atrás. Depois surgiu o microarray cromossômico, né, a hibridização genômica em arrays, trazendo aí uma contribuição, um acréscimo nesse rendimento diagnóstico. Então, a gente melhorou o rendimento diagnóstico, né, para esses casos de deficiência intelectual. Então, a gente parte de perto de 3% para 10% a 20%, né? E aí, por um tempo, virou, né, o teste de primeira linha a ser aplicado na deficiência intelectual. E mais recentemente,
né, a partir de meados do ano 2000, a gente tem aí o sequenciamento do exoma, né, depois do advento do sequenciamento de nova geração, a gente tem, né, o exoma surgindo na prática clínica como teste diagnóstico, né? Então, o exoma sai um pouco do contexto de pesquisa ao qual ele estava inicialmente restrito e ele é aplicado, né, para deficiência intelectual e para outras condições monogênicas que são heterogêneas geneticamente, né? Então, hoje, né, a gente tem o exoma como teste de primeira linha para deficiência intelectual. É isso que foi acordado no protocolo de investigação etiológica aprovado pelo Ministério da Saúde no final do ano passado. A gente tem agora, né, o exoma também incorporado no rol de procedimentos da saúde suplementar, né, da ANS, por mais que não tenha sido incorporado da forma como a gente gostaria, né, ainda com uma diretriz de utilização um pouco equivocada, né, um pouco obsoleta, mas enfim, é o que a gente tem para hoje. Então, basicamente, né, como teste de primeira linha, hoje a gente tem o microarray cromossômico e o sequenciamento do exoma. Isso falando, né, de déficit intelectual não sindrômico, inespecífico, aquele déficit que a gente, né, não reconhece um fenótipo clinicamente, né? E a gente tem os testes moleculares específicos, né, para as condições que a gente associa a um quadro sindrômico específico, para aquele fenótipo que a gente sabe, que a gente imagina que seja uma síndrome específica, a gente, claro, né, parte para um teste específico. Mas a grande novidade é o exoma mesmo, né? Isso é importante, né, Joana? Porque assim, quando a gente pensa em qualquer processo de investigação, né, a gente sabe que toda a consulta a gente tem a etapa de anamnese, exame morfológico, exame físico, história familiar, que muitas vezes ali a gente já vai ter pistas suficientes para suspeitar de um diagnóstico, né? A gente tem a questão que a gente chama do diagnóstico gestáltico, né? Que para quem não conhece o termo, é aquele diagnóstico que a gente olha, identifica aquelas características e já sugere ali um diagnóstico, né? Sem precisar de nenhum outro exame complementar. E aí, claro, a gente vai partir para os exames complementares para confirmação daquele diagnóstico, né? Claro, se a gente tem já uma suspeita nesse sentido, a gente não tem necessidade de fazer, por exemplo, um exoma. A gente parte para um exame molecular adequado para a confirmação daquele diagnóstico, né? Mas quando a gente pensa nos quadros que não são específicos, né? Ou então, que nem você falou, a deficiência intelectual que não é sindrômica, né? A gente sabe que a gente vai precisar partir para esses exames que são mais complexos, né? E eu só queria aproveitar essa fala, porque a Tansaires, ela fez uma pergunta agora, logo no começo da live, que é o que se sabe sobre a herdabilidade do déficit intelectual. E aí eu acho que a gente pode só aproveitar isso para entender que a questão de herança, ela vai estar vinculada à etiologia, né? Lógico, etiológico, isso. Então, Isso. a gente sabe, quando a gente vai pensar em fazer um aconselhamento genético, ter o diagnóstico é muito importante para a gente fazer o aconselhamento genético o mais correto possível. É claro que às vezes a gente não consegue ter um diagnóstico definitivo, mas a gente ainda assim consegue falar sobre riscos populacionais, riscos aproximados, né, uma série de riscos nesse sentido. Mas sem dúvida nenhuma, falar sobre herdabilidade vai estar diretamente relacionado a qual que é o diagnóstico, né? Ao estabelecimento do diagnóstico etiológico em si, né? E aqui, né, eu acho que vale pontuar a importância desse diagnóstico etiológico, né? Não só para fins de aconselhamento genético, mas para reduzir a ansiedade da família, para acabar com aquela história do que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? O que eu posso estar deixando de fazer. Isso aí é muito importante, sobretudo quando a gente está, né, conversando com colegas de outras especialidades que não entendem por que a busca de um diagnóstico para uma condição que não é tratável, né, para a qual a gente não tem um tratamento específico. E o próprio Ministério da Saúde questiona isso,
Para que vocês querem incorporar um teste de um diagnóstico para uma condição que não é tratável, né? Então, aqui eu acho que vale a gente lembrar mais uma vez a importância do diagnóstico etiológico por si só. Então, esse diagnóstico tem muito valor para as famílias, às vezes para o próprio indivíduo, né? Enquanto a gente não cessa essa busca pelo diagnóstico, a gente continua, né, nessa odisseia diagnóstica, né, fazendo vários exames, muitas vezes desnecessários, representando um custo para o sistema de saúde, seja ele público, né, ou suplementar. E a gente alimenta uma ansiedade, né, dessa família, sobretudo da mãe, né, que carrega esse fardo aí, geralmente de o que eu fiz, geralmente é uma sensação de culpa, de achar que está negligenciando esse indivíduo, que ele não está tendo, né, o atendimento, as terapias necessárias. E às vezes a gente tem de fato até alguma conduta antecipatória, dependendo do diagnóstico, né, que é estabelecido. Mas é importante a gente lembrar que se a gente está preocupado com o aconselhamento genético, se a gente está preocupado com o bem-estar e o empoderamento dessas famílias, é importante a gente investir nesse diagnóstico etiológico, independente da gente ter ou não um tratamento específico, né? Porque tratamento, a gente tem as abordagens terapêuticas com as terapias de apoio. A gente não tem, é um tratamento específico e curativo, né? Mas o suporte está aí para ser oferecido independentemente do estabelecimento do diagnóstico etiológico. Às vezes existe uma expectativa muito grande, né, quando as pessoas pensam em questão de fazer um exame diagnóstico, nessa questão do tratamento, pensando num tratamento medicamentoso, um tratamento cura, né, e existe uma etapa também, quando a gente começa a investigação, que é um pouco desmistificar isso, né, Jona? É claro que às vezes a gente pode fazer um diagnóstico de uma condição que ela vai ter algum tratamento específico, pensando às vezes em algum erro inato de metabolismo, que a gente pode ter, né, alguma terapêutica um pouco mais direcionada aí. Mas essa é a exceção, né? Sem dúvida nenhuma é a exceção. Mas a gente não ter tratamentos específicos não quer dizer que não exista tratamento nenhum, né? E é exatamente isso, a importância das terapias, né? As terapias vão fazer grande diferença aí. E eu acho que isso também responde um pouquinho a pergunta da Lilian aqui, só aproveitando para não deixar as perguntas passarem, que ela colocou exatamente, né? Se em algum momento podemos considerar né, como a deficiência intelectual por diversos diagnósticos. Pelo que eu entendi, ela quer dizer, né? Ela pode fazer parte de um quadro sindrômico maior, ou ela já é um pilar bem definido? Que eu acho que é isso que a gente está falando, né? Ela pode fazer parte de quadros sindrômicos, ela também pode estar com um quadro isolado, né? Isolada, né? Isso. Exato, exato. Muito bem. Então, aproveitando um pouquinho, acho que agora entrando direto na questão do exoma, né, da investigação etiológica, dos pontos, você falou um pouquinho da questão do array, você comentou do array, né? Vamos falar um pouquinho das técnicas e diretamente principalmente do exoma, eu acho que é bom, né? Sim. Então, para a gente falar do exoma, a gente tem que voltar um pouquinho, né, na genética básica e lembrar que esse termo exoma vem da palavra exons, né? Então, a gente, né, divide os genes basicamente em introns e exons, e esses exons são a região codificante dos genes, né? Aquela parte que, de fato, vai virar proteína, o que é funcional ali para o organismo. E o exoma representa o conjunto desses exons, né? E o sequenciamento do exoma é esse sequenciamento vindo a partir do sequenciamento de nova geração, né? Que é um sequenciamento que é super eficaz, capaz de produzir dados massivos de sequenciamento de DNA, né? E esse sequenciamento do exoma, esse novo, né, sequenciamento de nova geração, permitiu o barateamento, né, e a popularização do sequenciamento do DNA. E foi isso, né, o que promoveu o exoma vir para um contexto diagnóstico. Mas o exoma nada mais é do que o sequenciamento desses exons, né? Esse exoma representa aí em torno de 1 a 2% de todo
o genoma humano, de todo o nosso material genético, né? Parece uma porção diminuta de genoma humano, mas é nessa porção, nessa pequena região do genoma, né, que se encontra a maioria das variantes que são relevantes clinicamente, né, que têm algum significado clínico, que são capazes de produzir uma doença, que são capazes de justificar um quadro clínico. Então, o sequenciamento do exoma é esse exame qualitativo que sequencia e interpreta essas variantes, né? Interpreta as variações genéticas como benignas ou como patogênicas, de acordo com um conjunto de critérios, né? E é um exame qualitativo, é diferente, né, da hibridização genômica em arrays, que a gente tem uma abordagem mais quantitativa, é diferente do cariótipo, né, que também tem uma abordagem quantitativa e vê alterações estruturais também. O exoma não. O exoma vai fazer o sequenciamento, a leitura desses exons a partir do sequenciamento de nova geração, né? E realmente é nessa região pequena que se concentra a maioria das variantes que são relevantes para a gente, né? Perfeito. Você falou uma coisa que eu acho que é interessante da gente, talvez, esclarecer um pouquinho, né? A questão quando a gente fala do sequenciamento nova geração, ele é uma técnica de sequenciamento, né? Que ela consegue sequenciar muitas informações, né? Então, ele consegue sequenciar muitos dados em menos tempo e com um custo mais baixo, principalmente. E De é isso forma que automatizada, em paralelo, né? Bem Isso. diferente do sangue, era esse trabalho mais artesanal, mais trabalhoso, né? E é isso que possibilitou né, assim, o grande desenvolvimento hoje em dia do acesso aos Ah, testes genéticos como um todo, sim. né? Foi graças a esse boom aí, né, do sequenciamento de nova geração que a gente realmente teve acesso aos testes baseados no sequenciamento de nova geração, os painéis, né, o exoma propriamente dito, e é por isso que a prática clínica na genética avançou tanto, né, depois Evoluiu. Né? do 2000. Eu queria fazer esse disclaimer porque eu acho que é importante a gente, para as pessoas às vezes, né, a gente fala assim, exoma, a pessoa pensa que exoma, claro, é um teste, mas é um teste que utiliza uma técnica, que é essa técnica de sequenciamento de nova geração, que é a mesma técnica que vai ser utilizado para painéis, por exemplo, né? Então, às vezes, que nem a gente estava falando, às vezes a gente olha para a criança, já suspeita ali de uma hipótese diagnóstica específica, a gente pode partir para um painel, né? Um painel que vai olhar para aqueles genes dentro daquela hipótese. Por exemplo, Uhum. um quadro sugestivo de displasia esquelética, né? A gente pode olhar só para os genes de displasia esquelética, que isso tem suas vantagens também em cima do sequenciamento de exoma, né? Cada um tem a sua indicação e suas restrições. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante entender que às vezes eu já peguei pessoas me perguntando assim, por que não existem então painéis para deficiência intelectual? Né, que vão olhar só para os genes de deficiência intelectual. Por que é mais custo-benefício a gente partir para um sequenciamento de exoma, se a gente tem que olhar para alguma coisa gênica, né, do que Uhum. pensar em fazer um painel? E aí eu acho que a resposta curta, né, a resposta fácil é porque, assim, se a gente for considerar genes associados à deficiência intelectual, a gente vai estar olhando praticamente todos os genes né, do genoma. Então, Realmente, para a deficiência intelectual inespecífica, não faz muito sentido a gente partir para um painel em vez de um exoma, né? Se a gente considerar todos os genes envolvidos no neurodesenvolvimento, são centenas de genes, então é muito mais vantajoso você fazer um exoma, né? E sem falar que o exoma ele foi incorporado, né, tanto no SUS como na saúde suplementar, e o painel não tem tanta perspectiva de incorporação nem no SUS, nem na saúde suplementar. Não que o painel não seja um exame que não tem indicação clínica, não é isso. É que é muito mais difícil você avaliar, né, do ponto de vista de tecnologias em saúde, um painel do que um exoma. Então, um painel
cada painel de um laboratório, né, ele é diferente um do outro, então fica difícil a gente comparar o rendimento diagnóstico de diferentes painéis, porque um painel contempla 500 genes, o outro 100 genes, o outro 600 genes. Então, o resultado que vem desses painéis, eles não são comparáveis. Então, fica difícil a gente incorporar uma tecnologia dessa que acaba sendo muito customizável de um laboratório para outro, né? Então, faz muito mais sentido a gente, né, incorporar no sistema de saúde um exoma que ele tem sua indicação muito mais ampla, né, do que a deficiência intelectual. O exoma basicamente pode ser usado para qualquer condição, né, geneticamente heterogênea que tenha uma origem monogênica presumida, não é só déficit intelectual, né? O princípio aí da incorporação foi no déficit intelectual, mas o exoma pode ser útil para N outras condições, defeitos congênitos, né, condições neurológicas de início tardio, e se a gente for parar para pensar de incorporar um painel para cada condição dessa, é muito mais difícil. Para o sistema de saúde, faz muito mais sentido você incorporar um exame que dê conta, né, de várias condições clínicas diferentes do que você está avaliando painel por painel. Perfeito, perfeito. Joana, aproveitando então assim a questão, né, do uso do exoma na investigação etiológica em si, né? Então a gente está lá frente ao paciente que, né, uma suposição, né, uma imagem figurativa. A gente está frente ao paciente sem nenhuma suspeita gestáltica, né? Que também já fez alguns exames, já tem ali cariótipo, às vezes já fez um array, alguma coisa. Pensando em solicitar um exoma para esse paciente que tem uma deficiência intelectual, sem grandes dismorfismos, sem grandes malformações, é, qual que é a resolutividade aí que a gente vai conseguir diagnóstica etiológica com exoma? Então, o rendimento diagnóstico do exoma, né, varia muito de trabalho para trabalho, claro, mas, assim, de acordo com o protocolo clínico, né, que foi aprovado pelo Ministério ano passado, a gente tem um rendimento diagnóstico em torno de 40%, de 38% a 40% para o grupo de déficit intelectual de causa indeterminada. Já tem trabalhos novos desse ano, né, que apresentaram um rendimento diagnóstico de 60%. Mas, assim, a gente tem que lembrar que é difícil a gente também comparar esses trabalhos, tem trabalhos que, né, levam em conta somente indivíduos com déficit intelectual de moderado a grave, tem trabalho que mistura DI com defeito congênito, tem trabalho que considera na sua amostra déficit intelectual, mistura com transtorno do espectro autista. Então, é difícil homogeneizar todo mundo e dar uma conta certa para esse rendimento diagnóstico. Mas ele deve, aí, para a deficiência intelectual, ele deve estar em torno de uns 40%. Né? E isso aí, eu acho que no momento da indicação do teste, né, no momento que a gente está solicitando o teste, né, para aquela família, para aquele indivíduo, é importante que fique bem claro, né, de que não existe uma garantia, né, nesse diagnóstico, porque às vezes a gente mesmo se deslumbra com o teste, né? É o que a gente tem melhor, né, disponível hoje. Mas é importante lembrar que, assim como qualquer teste diagnóstico, o exoma tem suas limitações, não só em termos de rendimento diagnóstico, mas na interpretação dessas variantes, né? O exoma não tem um resultado assim dicotômico, tudo ou nada, ele não vem assim positivo ou negativo, ele até vem negativo, né? Mas a gente sabe que por trás daquele negativo ali existem variantes de significado incerto que ao longo do tempo podem ser reanalisadas, reinterpretadas. Então, ele tem um resultado dinâmico, ele tem suas limitações, né? E é realmente dessas limitações aí que a gente tem brechas para repensar ele, né, futuramente. Mas acho que é importante deixar claro, né, para a família que não é um teste garantido, é o melhor que tem para hoje, mas a gente não tem um rendimento de 100%, né? E às vezes a gente se deixa um pouco seduzir
oferta de um laboratório que anuncia como sendo, né, o top, né? E realmente é o melhor, né, que a gente tem para hoje para empregar para essa essa indicação, mas tem suas limitações, assim como qualquer teste diagnóstico. E isso é importante da gente pensar, né? Eu acho que duas coisas que saem daí que são bem importantes. A primeira é que a resolutividade ela pode ir mudando com o tempo também, né, Joana? Dependendo do conhecimento que vai se tendo mais na área. A gente sabe que dia a dia são descobertos novos genes, são, né, se dão essa questão que você falou, né, as variantes sem ficarem certo, né, às vezes você tem ali um resultado que vai ter um resultado normal. Tem aí essa limitação do exoma, na verdade, reflete a nossa limitação Sim, do conhecimento médico atual, né? É isso, à sim. medida que a gente vai ampliando os fenótipos relacionados a determinados genes, a gente vai sim repensando e revendo essas variantes, né? Então, pensar nisso, né? Que não é um teste necessariamente definitivo. Ele é um teste que ele vai ter, né, muitas vezes, a não ser se ele chegar num diagnóstico e, né, tudo bem. Mas boa parte das vezes ele vai precisar ser revisitado depois de um tempo, né? E a gente não está nem falando sobre um novo teste surgindo, né? Pensando assim, ah, não, ampliando para um genoma, ampliando para. Não, a gente está falando mesmo teste sendo revisitado, né? Para aquelas variantes, às vezes, que a gente não deu importância por falta mesmo de conhecimento, né? Que elas possam ser reavaliadas adequadamente. E a segunda coisa que eu queria aproveitar é lembrar que quando a gente pensa, né, todo teste tem sua indicação, que nem você falou, ele tem suas limitações também. E uma coisa que é importante da gente lembrar quando a gente fala do exoma é a questão de achados secundários, por exemplo. Né? Sim. Você falou da conversa antes de solicitar o exame, e para quem está escutando e não é geneticista, ou então, né, não é da área da saúde, é importante entender isso. A gente tem, quando a gente pensa em fazer um exame desses, fazer o que a gente chama de aconselhamento pré-teste, que é orientar sobre o que realmente o exame ele pode trazer como resolutividade, né? E orientar sobre essas questões, por exemplo, de achados secundários, alinhar as expectativas, né? Eu acho que a melhor definição do aconselhamento pré-teste é esse, né? Alinhar as expectativas. Isso tem que estar bem claro, né? Porque às vezes a gente não acha o que a gente está buscando, mas acha outra coisa aí que não tem nada a ver com o tema do teste intelectual, com o motivo pelo qual a gente fez o teste, né? Sim, sim, exatamente. Então isso é uma coisa importante de entender. E aí eu só queria aproveitar para não perder a pergunta da Milka Nashiro, que ela questionou como devem ser a escolha do laboratório. Se a análise de genes e regiões segue algum protocolo, mesmo sendo exoma completo, ou varia de acordo com o laboratório. Assim, tem algumas coisas que às vezes é difícil da gente pontuar exatamente, porque cada laboratório realmente pode usar um kit de captura diferente, pode ter características diferentes, mas eu só queria lembrar que a gente publicou, a Sociedade Brasileira de Genética Médica publicou, né, um parecer técnico realizado por um grupo técnico de geneticistas, muitos dos quais trabalham em laboratórios privados, outros em laboratórios públicos, que determina aquilo que a gente considera os critérios mínimos e os critérios ideais de qualidade para os testes genéticos. Isso inclui também sequenciamento de nova geração e o exoma. Né? Então, sim, você pode ter uma variabilidade entre laboratórios por conta dessas questões, mas se estiverem respeitando as qualidades técnicas que a gente considera as ideais, a gente pode considerar tranquilamente o laboratório, independente de qual seja. Né? É importante a gente pontuar isso. E essa publicação é do ano passado também, né? Sim, ela é recente, ela saiu no comecinho do ano passado. Isso, Tá? tá. Bom, eu acho que assim, a gente já falou, né, sobre a deficiência intelectual, falou sobre a investigação de deficiência intelectual, essa parte da questão do sequenciamento de exoma.
Eu acho que vale a pena a gente entrar exatamente na questão de como que o exoma ele é incorporado, né, dentro das políticas públicas, né, e depois a gente também falar sobre essa incorporação dele mais recente na saúde suplementar. Então, o Exoma, ele foi incorporado, né, no SUS em 2019 e ele ficou com a pendência, né, do PCDT da deficiência intelectual, porque ele foi incorporado para ser utilizado dentro de um protocolo clínico, né, para a investigação do diagnóstico etiológico da deficiência intelectual. Então, primeiro ele foi incorporado e, em seguida, ele foi regulamentado dentro do uso desse protocolo clínico. Esse protocolo clínico, né, ele foi elaborado por um grupo de trabalho de vários geneticistas, que eu não vou conseguir aqui dizer o nome de todos, mas coordenado pela doutora Antônia Paula, aqui do HC da Unicamp, e é um protocolo que basicamente propõe o uso racional, né, de testes genéticos no sentido da investigação diagnóstica da deficiência intelectual, considerando as melhores evidências disponíveis na literatura médica. E, basicamente, esse protocolo tem duas vertentes, uma que é a abordagem diagnóstica, a outra que é a abordagem terapêutica. Acho que o primeiro ponto, né, importante desse diagnóstico é que ele deixa de forma independente essas duas abordagens. Então, a abordagem terapêutica, né, com as terapias de apoio, elas devem acontecer de forma independente da investigação do diagnóstico etiológico, né? A gente não precisa ficar esperando, na expectativa de um estabelecimento desse diagnóstico etiológico, ela pode ir seguindo, e dentro da abordagem diagnóstica, né, a gente começa esse protocolo com a avaliação genético-clínica. A partir dessa avaliação genético-clínica, a gente divide os pacientes com déficit intelectual em dois grandes grupos. O grupo dos pacientes sem fenótipo reconhecível, para os quais a gente olha e realmente, né, não nos remete a nenhum quadro sindrômico específico. Então, seria a deficiência intelectual não sindrômica ou inespecífica, ou seja, é um quadro que a gente não tem ideia, né, do que seja. E um outro grupo, que é aquele grupo, né, da deficiência intelectual com fenótipo reconhecível. Seja qual for esse fenótipo. Por exemplo, eu olhei para um caso, tem DI, tem uma cardiopatia, tem dismorfismos, eu pensei numa síndrome de microdeleção do cromossomo, né, 22. Então, nesse protocolo, né, se é tem fenótipo reconhecível e a gente pensou numa síndrome de microdeleção, existe a possibilidade de fazer um FISH específico, fazer um MLPA, ou mesmo começar essa investigação diagnóstica pela hibridização genômica em arrays. Então, é um protocolo que não vem restringir a autonomia do médico, pelo contrário, ele vem e flexibiliza, mas tenta direcionar, né, para um uso mais racional e priorizando os testes genéticos que são mais custo-efetivos diante de cada situação. Então, dentro do grupo dos com fenótipo reconhecível, né, a gente pode ter aí síndromes de microdeleção, ou, por exemplo, deficiência intelectual ligada ao X, né, síndrome do X frágil, ou uma deficiência intelectual ligada ao X não sindrômica, inespecífica. A gente, né, já tem a orientação de começar pelo exoma, priorizando as variantes aí localizadas no cromossomo X, né? Eu não vou conseguir detalhar todo o protocolo aqui, mas dentro do outro grupo, né, que é a deficiência intelectual sem um fenótipo clinicamente reconhecível, né, é aí que está a contribuição, acho que, maior do protocolo. Ele coloca, né, o exoma como teste diagnóstico de primeira linha, juntamente com a hibridização genômica em arrays, facultando ao médico assistente, né, a indicação de um ou de outro como teste de primeira linha.
A gente sabe que hoje existe, né, já a indicação de começar a investigação do diagnóstico etiológico do déficit intelectual pelo exoma, se a gente não tem essa hipótese diagnóstica específica, mas, por exemplo, se a gente está diante, né, de um quadro onde na família tem recorrência de aborto ou tem quadros, né, sindrômicos diferentes que faça a gente pensar num rearranjo cromossômico, o médico assistente que está ali, né, diante desse quadro clínico, ele pode optar, sim, por começar a investigação diagnóstica pelo microarray cromossômico. Então, se não houver nenhum achado que sugira um rearranjo cromossômico, a gente indica inicialmente o exoma, né? Se o exoma vier negativo, a gente faz o array, e se a gente tiver aí algum achado que suporte esse diagnóstico de uma alteração cromossômica, a gente pode começar a investigação pela hibridização genômica em arrays e, se vier negativo, partir para o exoma. Então, é um protocolo que vem realmente trazer essa incorporação do exoma, né, na investigação do diagnóstico etiológico no SUS. E esse protocolo em específico, né, voltado para o Sistema Único de Saúde, ele é um protocolo bem pautado no que a gente tem realmente de evidência, né, Joana? Eu acho isso muito interessante. Ele é bem atualizado, assim, no que a gente tem de evidência hoje em dia, né? Isso é uma coisa importante da gente pontuar. É bacana da gente observar o bom trabalho que foi feito aí nessa questão das contribuições e de como que ele foi organizado para ser aprovado, né? Esse protocolo, na verdade, acho que começou, se eu não me engano, em 2015, depois, por um bom tempo, ele ficou engavetado, voltou-se a trabalhar nele em 2017, por questões, né, políticas, ficou de novo, né, em segundo plano. Em 2019, eles resolveram, né, rever, pediram para revisar toda a literatura de novo, e foi bem interessante porque as evidências, né, só ficaram mais robustas, elas não mudaram de direção, né? Então a gente reviu tudo que a gente tinha levantado do exoma e surgiram mais evidências que corroboravam com o uso do exoma como teste diagnóstico de primeira linha para deficiência intelectual. Então foi interessante realmente acompanhar esse trabalho, apesar de ter sido bem repetitivo e laborioso, porque ele precisou de várias revisões, porque não foi feito de uma vez só, né? Para quem está escutando entender que essa saga, né, essa trajetória que a Joana está contando, ela é muito comum em vários sentidos dentro da genética, né, Joana? A gente sempre fala da saga do paciente até chegar ao diagnóstico também, né, coisa assim. Mas para entender, para a gente poder avançar também, como a gente está falando de testes que são caros, tem que ter muitas vezes estudo de custo desses testes às vezes simplesmente não existe, né? Ou então é muito pouco, e aí é mais, às vezes, um trabalho realmente de convencer e mesmo às vezes da pessoa que está lá, que vai ser responsável por assinar alguma coisa e seguir adiante ou não, também ter seu interesse, né? Se sensibilizar pelo assunto e pela necessidade, né? Então, às vezes é por isso que qualquer incorporação nesse sentido também a gente sabe que acaba podendo ser bem morosa, né? Sem dúvida. Sim, sobretudo para a genética clínica, acho que nada vem de bom grado e muito fácil, não, viu? Tudo acaba sendo realmente bem trabalhoso. Joana, a gente está chegando perto do finalzinho, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho da questão da incorporação do exoma para a investigação de deficiência intelectual no rol da ANS, né? Sim. Pode? Recentemente, né, a gente teve a revisão, né, do rol de procedimentos da ANS com uma nova diretriz de utilização, e a proposta inicial era do exoma ser incorporado para a deficiência intelectual de causa indeterminada, assim como foi no PCDT. Mas, na realidade, o que aconteceu? A ANS colocou essa proposta, ela foi aprovada, mas
na hora de encaixar na diretriz de utilização, o exoma ele está dentro de um subitem de síndromes de microdeleções. Então, num lugar que realmente ele não se aplica, né? Se a gente pensar, se a nossa hipótese diagnóstica é uma síndrome de microdeleção, não faz sentido o exoma estar lá embaixo, né, como teste aplicável para esse indivíduo. Então, a ANS, infelizmente, mantém, né, a obrigatoriedade de ter um cariótipo convencional normal, né, um teste que a gente sabe, né, que está obsoleto para esse grupo de pacientes, tem sua obsolescência comprovada. Então, inclusive, o PCDT, né, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, uma das recomendações é de não se fazer cariótipo convencional para esses indivíduos, a não ser que você tenha uma suspeita de uma aneuploidia, né? Mas senão não faz sentido fazer cariótipo convencional. É um passo a mais na investigação diagnóstica, é um custo a mais para o sistema, né? Uma etapa a mais que você coloca, uma consulta a mais para trazer esse resultado. Além do cariótipo convencional normal, a diretriz de utilização da ANS, ela exige também um array normal, o que também não faz sentido de acordo com as evidências atuais. A gente já incorporou, né, o exoma como teste de primeira linha. A gente não deveria ter essa obrigatoriedade mais, né? Além disso, ele ainda indica alguns critérios clínicos, como alteração de peso, estatura, que também não faz sentido a gente estar incorporando, né, o exoma para deficiência intelectual inespecífica, às vezes não tem nenhuma alteração desmorfológica, às vezes não tem alteração do ponto de vista somático, de antropometria. Então, os requisitos que a ANS coloca não são baseados, né, em evidências científicas e, assim, é uma pena que isso se mantenha ao longo dos anos, né? Isso, de fato, não é revisto, e eu acho que só favorece a judicialização, né, cada vez maior, porque, né, a gente já está vendo isso e às vezes não tem mesmo outra forma de pressionar o sistema de saúde a fazer, né, o procedimento de uma forma correta. Então, por um lado, a gente comemora, né, a incorporação teórica do exoma no SUS e na saúde suplementar, mas, por outro lado, acho que a gente ainda tem muito a conquistar, porque acho que vale lembrar que uma coisa é o marco regulatório legal da incorporação, né, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. A outra coisa é a aplicação clínica na prática, ou seja, a nossa realidade mudar. A gente, de fato, né, conseguir que os nossos pacientes tenham acesso a esse exame, né, porque a gente tem dificuldade até hoje com o array, né, se a gente for pensar. E eu queria só aproveitar uma coisa que você falou, Jana, que a gente esqueceu de comentar quando a gente estava falando da saúde, do Sistema Único de Saúde, mas lembrando que ela foi incorporado, mas também quando solicitado dentro de um serviço de doenças raras, né? Então, para quem está escutando, assim, não vai ser no posto de saúde, ou então, às vezes, mesmo no hospital terciário, que tenha médico geneticista, se aquele serviço não for um centro de referência para doenças raras, ele não pode ser cadastrado no Ministério da Saúde adequadamente, ele não consegue solicitar para realização via SUS, né? Então, a gente não tem as vitórias. Serviço auto-intitulado como referência para a genética clínica. Tem que ser um serviço realmente credenciado no Ministério como centro de referência de doenças raras. Mas mesmo para esses serviços, vale ressaltar que a gente ainda tem muita dificuldade de acesso a todos esses exames, né? Então, é isso que eu estava falando. Uma coisa é o marco teórico, o marco legal da incorporação do exame. A outra coisa é a gente realmente fazer isso acontecer. E existe um fosso enorme entre a teoria, né, e o que de fato acontece na nossa prática clínica. E aí a gente ainda vai ter que trabalhar muito para, né, diminuir aí esse fosso, né? Isso melhorar. Mas sem dúvida nenhuma a gente aos pouquinhos vai conquistando e vai vendo as mudanças, né, Joana? Isso
Eu acho que isso é uma das coisas gratificantes quando na genética, né? A gente vê que quando as coisas começam a caminhar, começam a funcionar, a gente vê a diferença que faz, né? Então, sem dúvida nenhuma. Joana, eu não sei se você quer complementar, falar mais alguma coisa. Eu achei que essa sua última fala foi muito legal. Não sei se tem alguma coisa a mais que você acha que a gente tinha que abordar e que a gente não abordou. A gente já está chegando pertinho do final da live. Daqui a quando dá 1 hora de live, ela derruba a gente. Então, Não, fica à só queria vontade. agradecer mesmo, e aí depois a gente pode disponibilizar o link do PCDT, né? Para Sem dúvida. quem quiser ter acesso, mas pelo site da Conitec, se a pessoa procurar protocolo clínico de investigação etiológica de deficiência intelectual, a pessoa consegue ter acesso ao conteúdo inteiro do protocolo, né? E qualquer Perfeito. dúvida eu estou à disposição. Mas muito Perfeito. obrigada pela oportunidade. Quem precisar, tiver qualquer dúvida, quiser perguntar, depois manda uma perguntinha para a gente no chat, a gente vai respondendo, a gente vai conversando. Eu quero agradecer muito a doutora Joana pela oportunidade de estar aqui conversando hoje com a gente. Eu que É, agradeço. lembrando que semana que vem a gente tem novamente live no mesmo horário, no mesmo Instagram, no mesmo canal. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa.